tudo bem? Vamos estudar Efésios capítulo 2. O nosso estudo da semana sobre a carta de Paulo aos Efésios envolve este capítulo. E este capítulo é de extrema importância para nós compreendermos um dos grandes propósitos da cruz de Cristo: reconciliar as pessoas com Deus e reconciliar as pessoas umas com as outras. E podemos também incluir aqui o propósito da cruz é reconciliar o ser humano com a natureza. Quando você estuda Efésios capítulo 2, você percebe que o propósito de Paulo é colocar a cruz como centro, como a base de todo bom relacionamento humano, como a base de todo bom relacionamento social. E o título da lição Expiação Horizontal, a Cruz e a Igreja, na verdade quer mostrar a importância da cruz para reconciliar o ser humano com o próprio ser humano, mas também reconciliar o ser humano com Deus. Vamos aqui então respondermos as nossas perguntas do guia de estudos dessa semana e vamos aqui explorar o significado de Efésios capítulo 2. Antes, tenha em mente esses três aspectos. A cruz é um meio de reconciliação do ser humano com Deus, 2 Coríntios 5, 18 a 21. A cruz é um meio de reconciliação do ser humano com os demais seres humanos, Efésios 2, 15 a 22. E podemos também crer que a cruz é um meio de reconciliação entre o ser humano e a natureza, porque graças à cruz de Cristo e depois à sua segunda vinda, ele vai restaurar a natureza, né, conforme o plano original de Deus. Isso está em Romanos 8, 19 a 23. Na questão número 1, a lição pede-nos o seguinte: compare Efésios 2, 1 a 3. A descrição anterior de Paulo sobre o passado gentílico dos destinatários com Efésios 2, 11 e 12. O que ele destacou na nova descrição do passado deles? O que você percebe aqui nos primeiros versos é o seguinte: o que Paulo destacou? Que não há mais pessoas excluídas do convívio com o povo de Deus, mas em Cristo todos foram aproximados. Vamos ler aqui? Vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o diabo, não é? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Versos 11 e 12. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Então Paulo aqui, ele mostra que aquilo que separava judeus de não judeus, judeus de gentios, isso não existe mais graças à cruz de Cristo. A cruz, o sacrifício de Cristo, é um instrumento de reconciliação, de aproximação social. Existia uma barreira, literalmente uma barreira de separação entre o povo de Deus e os gentios. No templo, né, existia, a lição nos informa, uma barreira de pedra de mais ou menos 1,20 m para separar os adoradores judeus dos gentios, que estavam, diríamos assim, conhecendo o verdadeiro Deus e desejavam se aproximar dele. Os gentios eram considerados impuros, então eles não poderiam adorar a Deus realmente no templo, mas ficavam pelo lado de fora. Tinha um pátio,
né? Um lugar, na verdade, no pátio separado para eles. E tinha uma inscrição nesta parede, né, de mais ou menos 1,20 m, escrita tanto em latim quanto em grego, mais ou menos assim, ó. Nenhum estrangeiro pode ultrapassar a barreira e o muro ao redor do templo. Qualquer um que for pego fazendo isso será culpado por sua própria morte subsequente. Então, o indivíduo que ultrapassasse os limites impostos aos gentios, ele seria morto. E aí Paulo, aqui em Efésios 2, ele mostra que tanto judeus como gentios estavam mortos pelo pecado, né? E que, na verdade, a circuncisão praticada pelos judeus, mesmo sendo um ritual importante estabelecido por Deus, não tinha o propósito de, diríamos assim, de forma direta santificar o indivíduo. Era um símbolo da santificação. É porque Jeremias 4,4 fala, né, que a circuncisão representava a circuncisão do coração. Só que Paulo quer mostrar o seguinte: não adianta ser circuncidado na carne, mas se não for circuncidado no coração, se não se converter. E aí Paulo diz o seguinte: olha, todos, circuncidados ou não, estávamos mortos pelos pecados e éramos escravos do pecado e do príncipe do mal, que é o diabo. Mas, graças à cruz de Cristo, vocês que estavam longe do templo, vocês que estavam separados por esta barreira de pedra de 1,20 m de altura, vocês que estavam separados por não fazerem parte da comunidade de Israel, todos vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Por quê? Porque a salvação é oferecida de forma universal. E ali em Gálatas 3, 27 a 29, né, Paulo diz que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentil, não há escravo, não há livre. Todos são um em Cristo. E aí ele complementa: todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal, ele é um filho, ele é um descendente espiritual de Abraão. Então, em Abraão, como diz Gênesis 12:3, todas as famílias da terra serão abençoadas por causa do descendente principal dele, que é Cristo, o Cristo encarnado. Então você percebe essa dimensão social da cruz? Essa dimensão social da cruz, ela destrói por completo qualquer possibilidade de um cristão honesto intelectualmente fletar com o marxismo. Por quê? Porque o marxismo, ele prega, diríamos assim, uma total separação entre burgueses e proletariados, né? A ideologia marxista, ela joga pobres contra ricos, ricos contra pobres, joga homens contra mulheres por meio do feminismo, não é? Joga heterossexuais contra homossexuais, joga negros contra brancos. Isso é diabólico à luz da Bíblia. De acordo com Paulo, tanto em Efésios 2 quanto em Gálatas 3, 27 a 29, a cruz de Cristo une todas as pessoas. Afinal, Deus está preparando um povo para a segunda vinda dele. Em João 10,16, Jesus fala: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim convém conduzi-las. E vai haver o quê? Um rebanho e um pastor. Tá? Então, essa divisão social, esta luta de classes ensinada pelo marxismo, além de ela ser uma utopia, ela é diabólica, ela separa as pessoas. E se você é um cristão sincero intelectualmente, você não pode flertar com o marxismo. Não tem como harmonizar as duas coisas. Tá? Se eu vou estudar Efésios 2, ler Gálatas 3, 27 e 29, e estudar o plano de salvação e o propósito de Deus de unificar as pessoas de todas as nações, preparando um povo para a segunda vinda de Cristo, não tem como você flertar com o marxismo. Se você flerta hoje, não duvido da sua sinceridade, né, até mesmo da sua vontade de ver transformações sociais reais em nossa sociedade. Mas depois de você conhecer isso mais a fundo e você continuar este flerte com o marxismo, pode ter certeza, você não está sendo honesto intelectualmente, Deus vai cobrar isso de você. E quem já conhece
a fundo o cristianismo, está familiarizado com ele e flerta com uma ideologia dessas, com certeza é uma pessoa que Deus vai pedir contas dela, porque ela não está se preocupando em pregar o puro evangelho que une pessoas de todas as raças, credos em torno da cruz. Lógico, não é uma união falsa, não é? Em torno da mentira. É uma união verdadeira em torno da verdade. Porque quando Cristo fala em unidade, em João 17, 22 e 23, esta unidade ela é com base na Bíblia, de João 17 e 17. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não existe unidade fora da Bíblia, né? Qualquer indivíduo que prega unidade, desconsiderando a verdade da palavra de Deus, ele está sendo, mesmo sem querer, o instrumento do diabo. Ele está pregando uma falsa unidade, porque não existe uma unidade sólida sem a palavra de Deus. Não tem como unir-se, é, não tem como um cristão se unir a outro, por exemplo, se o outro é adepto de uma heresia. Não se une em torno da heresia, se une em torno da verdade. Tá? Não adianta fazer essa politicazinha de boa vizinhança. Ah, não fala isso por causa. Não. Se está contrário à Bíblia, tem que falar sim. O cristão não faz política de boa vizinhança. Ele tem uma unidade, ele preserva assim, ele busca a unidade com as pessoas, mas em torno da verdade. Né? A política do cristão é Mateus 7,12. Não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Ok? Agora, unidade em torno da verdade. Ok? E a cruz é o meio de reconciliação entre todas as pessoas. E você, que é um cristão e que deseja viver à luz do evangelho, você precisa esquecer de vez qualquer namoro, diríamos assim, com o marxismo, até porque a base de Karl Marx é o ateísmo. Né? Karl Marx era ateu. Não tem como batizar o marxismo. Só na mente das pessoas que vivem fora da realidade. Ok? Questão número 2 da nossa lição. Como Paulo descreveu a cruz e o impacto da obra de Cristo? Como você assumiria o que ele disse, ou melhor, como você resumiria o que ele disse sobre a cruz? De que modo ela muda os nossos relacionamentos? Aí a lição deu alguns textos para nós. E eu coloquei aqui duas respostas para passar para você. Primeiro, Paulo disse que a cruz aproxima os gentios de Deus e do povo de Deus, né? E depois ele fala que a cruz removeu o muro de separação e acabou com a inimizade, tá? Então, como eu falei antes, a cruz é um instrumento de reconciliação. A cruz não joga negros contra brancos, a cruz de Cristo não joga ricos contra pobres, a cruz não joga mulheres contra os homens, tá? A cruz não joga os heterossexuais contra os homossexuais, a cruz quer unir todos num só povo, preparando este povo para a segunda vinda de Cristo. Isso é irrefutável à luz da Bíblia, ok? Na Bíblia isso é irrefutável. Questão número 3. Que atitude Cristo tomou em relação à lei dos mandamentos na forma de ordenanças? Por que ele fez isso? Quando Paulo fala de uma barreira que existia, não é? Este muro de separação que existia entre judeus e não judeus, onde havia aquela inscrição em latim e em grego de que se um gentio se aproximasse ou passasse aqueles limites ele seria morto. Paulo fala que a cruz rompe esta barreira. E aí, em Efésios 2, 14 e 15, ele também usa uma expressão assim, que ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Muitos cristãos sinceros entendem nesse texto que para Cristo aproximar judeus e gentios, foi necessário abolir a lei de Deus. Só que esta é uma compreensão bastante equivocada. Analise comigo, antes de nós entrarmos nos versos em questão. Como que o decálogo, por exemplo, a parte moral da lei de Deus, como que o decálogo pode criar uma separação entre os seres humanos? Se o propósito do decálogo é o contrário.
Se você ler Êxodo 21 a 17, por exemplo, e os 10 mandamentos se repetem em Deuteronômio 5, você vê que os 4 primeiros mandamentos têm o propósito de ensinar o ser humano a se relacionar melhor com Deus. Já os outros 6 mandamentos têm o propósito de ajudar o ser humano a se relacionar melhor com os outros seres humanos. Então, como que a lei em si, ela causa separação entre os judeus e não judeus? Não é a lei o problema. Né? Outro detalhe, em Mateus 22, 36 a 40, Cristo resume o decálogo em 2 grandes mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Ali é um resumo do decálogo. Porque quando você observa os 4 primeiros mandamentos, você está demonstrando seu amor para com Deus. Quando você observa os últimos 6 mandamentos, você demonstra seu amor para com o próximo. Então, se a lei nos ensina a amarmos ao próximo e a nos relacionarmos com o próximo, especialmente na segunda tábua do decálogo, né, os últimos 6 mandamentos, como que Cristo, como que esta lei, na verdade, poderia nos separar das demais pessoas? Não tem lógica. A lei, ela tem o objetivo de ser um princípio de vida. Ela tem sim uma função condenatória. Esta função condenatória da lei não existe mais, porque Cristo pagou o preço pela nossa desobediência. Mas quando Cristo paga o preço pela nossa desobediência, ele não anula a lei. Porque se ele anulasse a lei, ele nem precisaria ter pago o preço pela nossa desobediência. Você vê como é irracional crer na abolição da lei? Né? Se Cristo pagou o preço pela nossa desobediência, isso prova que a lei é eterna. Né? Se a lei não fosse eterna, era muito mais fácil ele fazer um arranjo, mudar esta lei e não precisar vir aqui na cruz morrer pelo pecador. Então não tem lógica. Tá? Veja, quando Paulo fala aqui, nos versos 14 e 15, sobre esta lei dos mandamentos em forma de ordenanças, né, ele está falando aqui da maneira equivocada como os judeus interpretavam a lei em todos os seus aspectos, moral e cerimonial, e esta compreensão, ela acabava o quê? Separando as pessoas umas das outras. Por exemplo, não permitir que um gentil ultrapassasse aquela parede ali de separação, aquele muro de separação entre judeus e não judeus. Né? Então, a forma como os judeus interpretaram a lei, mais especificamente, né, a lei a parte cerimonial da lei que visava ensinar aspectos do plano de salvação, a maneira como eles interpretaram, né, esse aspecto também cerimonial da lei, isso causou divisão. Porque a lei em si, queridos, ela nunca separou ninguém. Muito pelo contrário. Quer um exemplo? No Antigo Testamento, Deus mostra, por exemplo, que o mandamento do sábado, né, ele tinha o propósito de ensinar às pessoas que Deus é o único Deus verdadeiro e criador, mas ele também tinha um aspecto de unificação. Ele iguala. Como todos são criados por Deus, todo aquele que observa o sábado e adoração a Deus, Deus está igualando as pessoas por meio do sábado, do sétimo dia. E aí, em Isaías 56, 3 em diante, olha o que Deus diz aqui, ó. Verso 2 primeiro. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Veja, desde o Antigo Testamento, Deus quer usar a lei como um meio de unificar as pessoas, de igualá-las. Como, por exemplo, o sábado. Né? Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros, veja, estrangeiros eunucos são incentivados a guardar o sábado.
Então essa história de que o sábado era só para os judeus, isso é ridículo, tá? Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraço a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então veja, o propósito de Deus com a lei sempre foi igualar as pessoas. Primeiro, ensinar as pessoas a amarem umas às outras, por meio dos últimos 6 mandamentos do Decálogo, né? E por meio do sábado, Deus fazia essa inclusão social, né? Ele unificava eunucos, estrangeiros, israelitas, para mostrar o seguinte: filho, todos vocês são filhos meus, eu salvo a todos, sou o criador de todos vocês são iguais. Tá? Então a lei em si nunca separou ninguém. Para você ter uma ideia, em Números 15 e 16, veja, é bom nós analisarmos esse contexto mais amplo das Escrituras, porque tirar uma conclusão, como por exemplo a abolição da lei em Efésios 2, 14 e 15, não é uma conclusão correta, é uma conclusão muito precária, porque está desconsiderando tanto o contexto interno de Efésios 2 quanto um contexto mais amplo das Escrituras. Né? Por exemplo, em Números 15 e 16, ó, a mesma lei e o mesmo rito se aplicam a vocês e aos estrangeiros que moram com vocês. Então a lei de Deus nunca separou ninguém. Agora, a maneira como a lei era interpretada, excluindo, separando por meio de um muro de 1,20 m judeus de gentios, isto sim separava. Então, quando Paulo fala que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, ele está dizendo o seguinte: que Cristo, por meio da cruz, quebra este muro de separação entre eles e, consequentemente, esta interpretação distorcida da lei que os levava a se sentirem os bambambãs, diríamos assim, ela acabou. Então, a lei, como princípio de vida, ela nunca foi abolida. Porque senão até a cruz, a morte de Cristo na cruz, perderia o sentido. Agora, realmente, a função da lei cerimonial foi transferida para Cristo. Né? A função dela foi transferida para Cristo. Ela deixou de vigorar. E como consequência, a cruz, além de salvar ao pecador, né, ela mostra o seguinte: que tudo aquilo que causava a divisão, como por exemplo a interpretação distorcida da lei, tudo aquilo deixou de existir. Ok? Lembre-se também que em Efésios, aqui, quando você vai para o capítulo 6, versos 2 e 3, Paulo faz alusão, por exemplo, ao sétimo, na verdade, ao quinto mandamento, tá? Depois, em Efésios 5, 3 a 14, né, e 21 a 23, ele menciona o sétimo mandamento. Efésios 4, 28, ele menciona o oitavo mandamento. Efésios 4, 25, o nono. E Efésios 5, 5, o décimo. Ou seja, ele não pode estar abolindo a lei como princípio de vida, porque ele até mesmo faz menção a esta lei e ensina os Efésios a guardar esta lei. Ok? Então, Efésios 2, 14 e 15 precisa ser interpretado de uma perspectiva social. Ou seja, Cristo, por meio da cruz, ele quer acabar com a divisão entre judeus e não judeus. E a maneira errada como eles usavam a lei para isso, acabou. Porque a cruz torna tudo mais claro. Tá bom? Então tem outros textos, obviamente, que poderíamos aqui mencionar, mas esses aqui são os suficientes, tá? Questão número 4, estamos indo para o final. Como Paulo resumiu o ministério de Cristo em Efésios 2, 17 e 18? Bom, eu coloquei a seguinte resposta, né? Como ele resumiu o ministério de Cristo? Né? O ministério de Cristo proveu paz entre todos. E sem a cruz, não há plena paz, pois os motivos humanos egoístas contaminam, né? Até mesmo as boas intenções. Então, o ministério de Cristo promove a paz entre todos.
tá? Agora tem que ter uma compreensão aqui do seguinte sentido, do termo paz, né? Paz, no hebraico, né? Shalom, não envolve apenas ausência de conflito, envolve também totalidade e bem-estar do indivíduo, tá? Então, quando Cristo promove a paz entre todos, né, é o conceito hebraico de paz. Ou seja, a cruz, ela acaba com o conflito entre judeus e não judeus. A cruz acaba com o conflito entre pobres e ricos, ou ricos e pobres. A cruz acaba com o conflito entre mulheres e homens. A cruz acaba com o conflito entre negros e brancos. A cruz pode acabar com o conflito entre heterossexuais e homossexuais. Ok? Só que, além disso, a palavra shalom significa um bem-estar. Então, além de acabar com esses conflitos, a cruz quer dar um bem-estar individual e coletivo e social. A cruz é o melhor remédio para uma humanidade desunida. Não é o marxismo, não é nenhuma outra ideologia humana, não é nenhuma ideologia política, não importa de qual espectro. A cruz é a única e a melhor solução para os conflitos sociais, queira você ou não, ok? E pergunta número 5: como Paulo imaginava os crentes compartilhando a mensagem de paz de Jesus? Isso está em Efésios 4:13 e Efésios 6:14 e 15. Como que Paulo imaginava? Primeiro, ele imaginava que os cristãos, que os crentes vivessem isso em seus relacionamentos. Esse é o primeiro ponto. A paz de Cristo, ela precisa ser experimentada nos relacionamentos, né? Que adianta você ser um cristão e você não cultivar a paz na sua casa? Você viver brigando com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Eu tenho que ser transparente com você. Você está sendo um falso cristão, né? Você tem que ser uma pessoa que promove a paz. Outra coisa, Paulo diz que nós temos que viver isso nos nossos relacionamentos. Se você não promove a paz, por exemplo, entre pessoas que estão ali numa discussão, mas fica pondo lenha na fogueira, não está sendo um cristão, tá? Então Paulo diz, ele imagina que os crentes primeiro vivam essa paz em seus próprios relacionamentos, né? Lembre-se que a igreja é um reflexo do que acontece na sua casa e na minha. Então nós temos que promover, primeiramente, viver a paz em nossos relacionamentos. E depois, aí sim, Paulo diz, devemos também proclamar a todos nessa paz de Cristo. E Cristo falou em João 14:27, né? Deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou. Nós temos que proclamar esta paz. Mas primeiro precisamos vivê-la em nossos relacionamentos. Questão número 6. Que conjunto culminante de imagens Paulo usou em Efésios 2:11 a 22 para assinalar a unidade entre judeus e gentios na igreja? Ele usou termos como Israel, para incluir todos, né? No Israel de Deus. Por exemplo, em Gálatas 6:16, ele diz que a igreja cristã é o Israel de Deus. Então ele une o Israel do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento. Então, longe de a igreja ser uma substituição de Israel, a igreja é uma continuidade do povo de Deus, tá? Então ele usa termos como imagens, né, como Israel, as alianças, né? Deus havia feito alianças de salvação com o seu povo, e aí Paulo coloca também os não-judeus como parte desta aliança quando eles aceitam a Cristo como Salvador. Ele usa o termo sangue, né, que é o sacrifício de Cristo que une a todos, corpo, que é uma referência à igreja. Ele coloca judeus e gentios como parte do mesmo corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça deste corpo, de acordo com 1 Coríntios 12. Ele usa o termo cruz, paz, família de Deus, né? Olha que interessante. Enquanto, infelizmente, quando você lê o Manifesto do Partido Comunista, né, Karl Marx diz que o propósito do comunismo é acabar com o conceito burguês de família e dessas relações como nós conhecemos, né? A Bíblia quer incluir todos na família de Deus. O conceito de família é presente, é eterno e faz parte dos conceitos de Deus. E usa também o termo santuário para mostrar que Deus quer unir todos, né? Então, de acordo com o texto, todos se tornam parte da igreja,
Todos fazem parte de um santuário dedicado ao Senhor, né, como diz Efésios 2, 19 e 22, e todos têm o privilégio de viver em união com Cristo, né, e os irmãos em Cristo. Este é o propósito da cruz. E a questão 7: como comparar o uso da metáfora da igreja como templo nas seguintes passagens? Não achei sentido, né, explicar como comparar isso, né? Mas eu acho o melhor sentido em dizer, explicar como, o que é isso, né? Então, quando ele usa, por exemplo, Paulo, a metáfora do templo para representar uma igreja, né? Ele está dizendo o seguinte: que judeus e gentios seriam assim colunas do mesmo templo, fazem parte da mesma igreja. Agora, antes eles viviam num pátio, separados da comunidade de Israel, né? Agora não. Todos são colunas no templo de Cristo, tá? Então essa metáfora, diríamos assim, do templo, ele quer mostrar que todos fazem parte deste novo corpo espiritual, que é a igreja. Porque Cristo, a cruz, tem o propósito de unir todas as pessoas e preparar um povo para a volta de Cristo. Então, em resumo, foi isto que nós estudamos aqui ao longo desta semana, na lição da Escola Sabatina, em que estamos analisando a carta de Paulo aos Efésios. Na próxima lição, vamos estudar o ministério do Evangelho, né? O mistério do Evangelho. Você vai entender algo extraordinário. Você vai ver que Paulo, quando ele amadurece a compreensão dele sobre o alcance universal do Evangelho, ele fica assim extasiado, porque a compreensão deles do princípio era outra. Será bom você acompanhar esse estudo. Lembra você, se você não se inscreveu ainda para participar das minhas lives das terças-feiras, se inscreva. Você vai ver aqui na descrição um link intitulado Descomplicando a Bíblia. Tá? Ali você vai poder se inscrever, né? Para eu poder avisar você, e quando você não puder assistir ao vivo, para eu poder pelo menos mandar o link da transmissão para você. Se inscreva, vai ser uma honra para mim ter você aí mais próximo a mim, com os demais alunos. E se você quiser conhecer alguns dos meus cursos, livros também, tudo está ali na descrição do vídeo à sua disposição. Meu objetivo é ajudar você a crescer, né, a desenvolver, a encontrar soluções para diferentes áreas da sua vida. E a Bíblia tem essas soluções, ok? Se inscreva aqui no canal, não deixe de se inscrever e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Assim você está me ajudando a mostrar a relevância desse conteúdo bíblico para outras pessoas. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo restante de semana e nos vemos na semana que vem, pela graça de Deus.